Lucas 12, é só baixar o volume do microfone. Lá, Lucas 12, verso 22 em diante, diz assim. Encontrou? Fica de pé. Lucas 12, 22. Ansiosa solicitude pela vida. Daqui a pouco eu vou ler, enquanto você acha, Lucas 12, 22. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas e acaba se esquecendo do Senhor. E Lucas fala que nós devemos buscar uma só coisa em primeiro lugar. E você vai ouvir nessa noite acerca desta coisa. 12, 22 de Lucas diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isto eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Buscai, antes de tudo, o seu reino. Buscai o reino de Deus. Busque a presença do Senhor. A comunhão com o Senhor é o mais importante em sua vida. Não perca a presença de Deus na sua vida. O que mais consome hoje as pessoas, a igreja do Senhor, são as inquietações com as coisas dessa vida. Nós pregamos que vamos morar no céu, mas acabamos vivendo muito aqui na terra. Damos prioridade para todas as coisas dessa terra. Então, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das plantas, quanto mais nós, Ele também há de cuidar.
Nós somos tesouro do Senhor e estamos aqui com uma missão. Muitas vezes as inquietações nos tiram do propósito de Deus para a nossa vida aqui nessa terra, que é servi-lo, que é ser testemunha fiel dele onde nós estivermos. Então eu quero que você, nessa noite, antes de tudo, agradeça a Deus pela sua vida, pelo que você tem. Feche seus olhos. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, mas você tem vida. Eu estou passando por um momento financeiro apertado, mas você tem Deus. Eu estou passando por um momento de crise na família, mas você tem a presença do Senhor. Eu estou passando por alguns momentos, mas a presença de Deus estando em sua vida, você será mais do que vencedor. Quando você se colocar à disposição de fazer aquilo para o qual Deus te chamou, que é ser testemunha fiel dele, verdadeiramente você vai se acalmar. Talvez Deus não vai nem resolver o seu problema de uma vez, mas Ele vai te dar calma de espírito para vencer todos os dias. Então agradeça. Eu vou te dar 1 minuto para você agradecer. Abra sua boca e diga a Deus, muito obrigado. O Senhor é fiel. Mesmo passando por momentos, às vezes, difíceis, ora momentos alegres, ora momentos conturbados, nós louvamos, porque nós não estamos desamparados, nós não estamos só, nós estamos, Senhor, debaixo da Tua mão de poder, e nós estamos tendo o privilégio, Deus, de buscar ao Senhor, de confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar mais, a descansar mais no Senhor, a Deus, buscarmos as coisas que te agradam mais do que as coisas que nos agradam, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que esta palavra, que esse culto, que o teu reino, Senhor, seja estabelecido na nossa vida, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso rei e nós venhamos pertencer ao teu reino como servos, Senhor, como escravos do teu reino, como aqueles que estão prontos a te servir e te adorar, Senhor. Eu quero louvar o teu nome, eu quero engrandecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, e pedimos, fala conosco, usa o teu filho, mais uma vez nessa noite, para falar aos nossos corações, e venha, Deus, balançar a estrutura da nossa fé, Senhor, para que em todo o tempo, nós possamos, Deus, antes de tudo, sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado. Consola, Senhor, aquele que entrou aqui abatido, sim, consola, dá-lhe uma esperança, Senhor, de vida eterna, e que ele, ó Deus, entenda que vai morar ali na eternidade com o Senhor, e que todas essas coisas aqui são passageiras, e que o importante nessa terra é agradarmos ao Senhor que nos chamou. Ó Deus, nós oramos, nós te pedimos, engrandecemos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero que você cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga, meu irmão, o Senhor te abençoe, te guarde. Assente-se um instantinho. Os programas desta semana acontecerão normalmente, amados. Nós queremos falar do trabalho amanhã. Amanhã ainda haverá oração aqui para as irmãs e os irmãos que queiram participar daquela campanha de oração, de manhã até à tarde, com a Rosaura e um grupo de irmãs que estão orando. Vem orar. Às 15 horas, nós temos também o culto, tarde da bênção. Tá? Na terça-feira, nós temos a palavra de fé. Na quinta, nós começamos uma campanha de oração, lutando em espírito. É uma forma de buscarmos a Deus, batalhando em espírito, irmãos. Batalhando para que se cresça, batalhando para que Deus abra a sua visão espiritual, para que você entenda a guerra que você está, para que você saia daqui fortalecido. Então venha, próxima quinta-feira, às 19h30, Deus já tem
nos abençoado grandemente, né? Começamos nessa quinta com o pastor Aí. A próxima quinta-feira estaremos aqui também em uma batalha, lutando em espírito. E no domingo, no sábado, o culto de mocidade, e no domingo de manhã, a nossa escola bíblica. Nós vamos ter aí a conferência da União Feminina, que as inscrições já estão abertas e as irmãs já podem começar a dar o seu nome. Já tinha bastante nomes já preenchidos, então procure rapidamente, deve estar aqui ao lado, na casa administrativa, e faça a sua inscrição. E vamos ter também, no dia 2 de agosto, aquele culto nosso de aposentados, né? Culto dos aposentados. Então, depois eu falo mais sobre ele. Você que é aposentado, todo ano nós temos um culto dos aposentados. Você que se aposentou, está quase aposentando, tem alguém na família, nós queremos louvar a Deus por essa grande vitória que Deus tem nos dado. Quero convidar aí o pessoal do louvor, né? A fazer o louvor da Sheila. Eles vão fazer um louvor. Quer tirar o... Isso, por favor. Na sala do trono pra adorar, quem subirá ao Monte Santo de Sião pra adorar? Quem entrará na sala do trono pra adorar? Quem subirá Santo de Sião pra adorar? Quem será capaz de abrir mão de tudo por amor a mim? Onde estão aqueles que verão os campos brancos nas nações e trabalharão em adoração, vivendo como exemplo para os povos, em adoração, entregando sua vida
Aleluia. Mesmo sem escutar essa canção, que eles não escutam, eles estão aqui se colocando à disposição. Isso não é empecilho para eles adorarem ao Senhor, não é empecilho para eles servirem a Deus e serem testemunhas, né? Então, tem alguma coisa que te impede de servir ao Senhor? Tem alguma coisa que é barreira para você? Que te atrapalha adorar a Deus e ser testemunha dele? Espero que a gente tenha aprendido hoje, né, com esse louvor aqui das meninas. Irmãos, nós temos um alvo, e um alvo missionário, que é um desafio para o ano de todas as nossas igrejas. Nós fizemos um alvo para esse ano, juntando todas as igrejas Batista Shalom. Nós temos um alvo de R$ 271.100 para enviarmos para missões este ano. Só para você ter uma ideia, o alvo da congregação, da igreja sede aqui do Ideal, é 150 mil da sede. E, juntando as demais igrejas, nós chegamos a um alvo de 271 mil. Estamos mais ou menos aí no meio da campanha, e você ainda tem a oportunidade de ofertar para missões, fazer aquela promessa de fé que eu falei hoje de manhã, dando algo que lhe custa. O missionário dá, não é uma oferta, o missionário dá a vida dele, completa. Ele deixa a família, deixa a igreja, e ele deixa o conforto do seu país, ele deixa tudo. Nós vamos dar alguma coisa, mas vamos dar algo que nos custe. Então estabeleça um alvo, não esteja só dando oferta financeira, mas esteja também orando e participando do trabalho da igreja do Senhor. Graças a Deus, nós já temos um alvo alcançado ou contabilizado até agora. Tem um valor até significativo que nós já enviamos. Põe lá o alvo, já o contabilizado. Tem? Muda aí. Tem não? Tem ou não? Tem. Até alguém lá, né? Vai chegar. É porque tem que contar, tem que passar na tesouraria ainda, né? Tem que ir contando. Mas nós já temos um alvo. R$ 271.100 é o nosso alvo que a gente vai alcançar no ano e vamos enviar para missões. Nós já temos, irmãos, para a glória do Senhor, um parcial contabilizado de R$ 141.403. R$ 141.403. Então, é o nosso. Deve estar na sequência aí, meu irmão. 141.403. Graças a Deus por isso. Todas as igrejas estão trabalhando, todas as igrejas fazem essa campanha, todas as igrejas, elas contabilizam esse parcial. Então, você pode participar. Ali, olha, 141.403,13. Tudo isso é enviado para o trabalho missionário, porque você tem sido fiel e, ao final do ano, nós queremos contabilizar 271.100 ou mais do que isso, para a glória de Deus. Mesmo assentados, feche seus olhos. Eu quero agradecer a Deus antes de um vídeo, né? Daqui a pouco vamos assistir um vídeo, mas feche seus olhos. Diga a Deus, muito obrigado. Eu louvo o Senhor por esse alvo que a igreja estabeleceu e louvo o Senhor por poder participar desse alvo, de ser participante na tua obra, porque o Senhor me escolheu para participar, o Senhor me escolheu para servir, para doar, para orar, para ir. Muito obrigado, Senhor. Nesse exato momento, estamos na África, nesse exato momento, estamos na Ásia, nesse exato momento, estamos na América Latina, nesse exato momento, estamos em várias partes do mundo. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos escolheu como igreja
missionária. Uma igreja, Deus, que vai, que intercede, que dá suporte aos missionários. Muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por esse alvo parcial e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ver um vídeo. Casa. Obrigado. Carros. Obrigado. Obrigado. Eu não poderia. Talvez só uma mordidinha. Oh, yeah! Beleza. Cartões de crédito. Não esqueça os juros. Educação. E Deus. Cara, ele que trouxe a torta. Fique de pé no seu lugar. Espero que essa mensagem possa ter falado ao seu coração nesta noite. A chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. E a árvore que cresce, se não der fruto, é melhor cortar. A chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. E a árvore que cresce e logo dá fruto, é melhor podar, pra que dê mais fruto, pra que cresça mais, pra que dê mais frutos cada dia mais.
chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. E a árvore que cresce e logo dá fruto, é melhor podar, pra que dê mais fruto, pra que cresça mais, pra que dê bons frutos, cada dia mais. Você pode cantar? Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Que os frutos sejam meus pais, que os frutos sejam os meus irmãos. Aleluias. Que os frutos sejam os meus amigos. Eu quero frutificar. Que o fruto seja a minha cidade. Que o fruto seja o meu estado. Que o fruto seja o meu país. Preciso frutificar. Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Cante, cante. Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser cortado, mas quero ser podado pra frutificar. Faz chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Faz chover, faz brotar. Eu quero frutificar no teu reino, Senhor. Faz chover, faz brotar. Eu preciso tanto, preciso frutificar no teu reino, Senhor. Ah, Deus. Aleluias, Pai. Aleluias. Que possamos dividir bem a tua torta, Deus. A torta que tu deste a nós. Que possamos dividir, ó Pai querido, repartir em ti com equilíbrio, ó Pai. E que seja para te servir, Deus. Aleluias. Amém? Há um tempo atrás, nós cantamos uma música no culto de missões. O nome dela é Chegou Salvação. Podia colocar para mim no Data Show? Eu gostaria de cantar um pedacinho com vocês, o coro. Pode ir mais um?
Mais um. Pois eu sei que Deus me salvou, tua palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Você pode cantar? Pois eu sei que Deus me salvou, tua palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Mais uma vez. Vamos lá. Pois eu sei que Deus me salvou, tua palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Aleluias. Sobre toda a terra, tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar, seguro estarei. Ouço o som desta geração a cantar a libertação, para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Sobre toda a terra, tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar, seguro estarei. Ouça o som dessa geração a cantar a libertação, para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra
Antes de vir para o culto, eu estava meditando nessa canção que nós iremos cantar agora, a última. Tu me faz feliz. E nós não precisamos ter medo de entregar a nossa vida, os nossos bens a serviço do Senhor. Porque só Deus pode fazer o homem feliz. Se nós estamos aqui nesta noite é porque nós sabemos disso. Nós não viemos a um culto qualquer, nós viemos adorar ao Senhor, o Deus vivo. E por conhecer a Ele, nós estamos aqui. Eu coloquei essa música porque tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Tudo que eu tenho é da torta de Deus. Tudo. Se eu levanto a cada dia, se eu respiro novamente, tudo é da torta que Deus me deu. Aleluia. Se nós vestimos, se comemos, tudo que temos é da torta que Deus nos deu. E só Ele pode nos fazer feliz, meu irmão. Só Ele pode fazer o ser humano feliz completamente. Basta entregar tudo a Ele, sem reservas. Sem reservas. Cante essa canção. Oh
Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Pode se sentar, quero convidar o missionário Maisel, por favor. Você vai ouvir a palavra do Senhor, mais o mesmo se apresenta, já falou hoje pela manhã, e Deus vai usá-lo para falar o seu coração. Vou pedir aos irmãos para controlarem, não deixarem sair, né? Não levante, não mande, não atenda celular, desligue, não deixe as crianças caminharem para lá e para cá. Então, nos ajude, tá? Para você ouvir a mensagem que Deus tem ao seu coração nessa noite. O Guilherme, ele vai colocar o de lá ali, fica fácil. Já vem pronto, vamos ver. Vem aí, Guilherme. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus, amém? Meu nome é Maisel, eu sou missionário, trabalho numa organização missionária de treinamento de missionários, especificamente missionários que vão evangelizar ou levar a mensagem do Evangelho de maneira integral ao maior povo não alcançado de todo o mundo, os muçulmanos. Muçulmanos são hoje quase 2 bilhões de pessoas espalhados pelos 4 cantos da terra, presentes em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, e que contam com o menor número de missionários cristãos para lhes anunciar o Evangelho. São, portanto, o maior povo não alcançado de todo o mundo, e isso porque nós temos falhado ou ficado aquém da nossa responsabilidade missionária em relação àqueles que nunca ou que menos ouviram. Então é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos com treinamento missionário em diferentes lugares do Brasil e do mundo, levando treinamento de qualidade para dentro da igreja local. Essa é a nossa prioridade, não simplesmente treinar os alunos que estão nos seminários, nas faculdades, nos institutos teológicos, mas principalmente os crentes nas igrejas locais, porque a tarefa de terminar a grande comissão foi algo conferido, né, concedido a cada um de nós, não somente aqueles que são assim chamados, né, vocacionados para o ministério. Todos os crentes são chamados, vocacionados para o ministério. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do que a gente faz, temos ali atrás um stand, tem algumas informações, alguns livros muito bons para você dar uma olhada, de repente levar para casa em busca de mais informações a respeito do Islã. E especificamente, tem um livrinho ali, ó, né, bem simples, um livreto bem curtinho, chamado Missões e Eu com Isso. Missões e Eu com Isso. A ideia é justamente falar com você, que de repente ouve, e tem ouvido falar sobre missões há tanto tempo, está careca de saber esse negócio, alguns até literalmente, mas não sabe muito bem como é que se encaixa nesse negócio. Nós inventamos esse negócio do tal do chamado missionário, já viu? Então assim, alguns têm chamado missionário, coitados deles, e o resto de nós que não tem o tal do chamado missionário, pode viver a sua vida como bem entender. Isso é mentira, isso não é verdade. Chamado missionário não é privilégio exclusivo apenas de alguns. Esse livreto vai falar justamente sobre isso. O que eu tenho a ver com a missão de Deus? Eu recomendo, se você puder, passa ali a adquirir, custa R$5 apenas, e todos os recursos angariados a partir da distribuição e da venda desses materiais são totalmente, 100%, revertidos aí para os projetos de treinamento empreendidos pela M3. É muito bom estar novamente aqui nessa igreja. Eu não sei como é que vocês me aguentam ainda. Já vim aqui umas 3, 4 vezes. E essa igreja se tornou meio que um exemplo para mim, um modelo que eu saio alardeando por aí onde vou. Ontem mesmo eu falava a respeito de vocês com alguns amigos meus. Eu falei, estou indo para Ipatinga. Teve posse do novo pastor da nossa igreja lá em Belo Horizonte, eu fiquei no culto e estou saindo, o pessoal, e aí, está indo para onde? Já estou indo para Ipatinga. Foi Ipatinga hoje, vai fazer o que lá? Aí comecei a falar da igreja,
e comecei a falar sobre essa coisa, né, que vocês têm vivido ao longo dos últimos anos e dos alvos missionários. Eu lembro que, no final do ano passado, eu estive aqui, a Wadsley me falou, a gente teve um alvo esse ano de... Qual foi o alvo do ano passado? 230? Não, o alvo. Foi esse mesmo? Eu fiquei, sei lá, algo em torno dos 200 e cacetada. E eu me lembro que, eu falei, nossa, vocês têm fé pra caramba, né? Um alvo de 230, sei lá o quê. Aí a Wadsley falou pra mim, mas o valor final foi quanto? Foi 200, foi muito acima, né? E eu estava contando isso pro pessoal, e eles ficam assim, só tem rico nessa igreja. Eu falei, você se engana, filho. Você se engana. Ao contrário. É gente simples, maioria assalariada, deve ter alguns empresários no meio, eu não sei. Mas pelo que eu conheço, é gente que faz um desafio de fé, os caras não falam sobre dízimo e oferta, né, no púlpito, não tem momento de ofertório. Acho que eu nunca tinha visto isso. Tem a caixinha lá no fundo, todo mundo sabe da sua responsabilidade, assumir um voto com Deus, vai lá e cumpre. É assim que as coisas deveriam funcionar. Né? O crente não deve ter uma palavra sim, sim, não, não. Não deve ter um coração missionário? Basta. Vocês têm sido exemplo e inspiração para mim. E se um dia eu for pastor de igreja, eu quero fazer igual o pastor Wagner, assim, né? Quero ter um rebanho que seja missionário. Deus não me chamou para ser pastor de igreja, não sei se vai chamar, mas se por algum desastre, né, algum desvio na minha vocação missionária e de ensino, Deus me confiar a liderança de uma igreja, eu quero ter uma igreja parecida com vocês nesse sentido. Minha oração é que Deus abençoe vocês demais, continue fazendo abundar a sementeira de vocês. Paulo fala aos Coríntios, né, que Deus faz prosperar, Ele dá pão e semente ao que semeia, para que a semente possa render graças e glórias a Deus. De modo que a nossa generosidade enquanto cristãos tem que resultar, ou acaba resultando, em mais pessoas apaixonadas pelo Deus, que as ama de maneira prática através do corpo de Cristo, a igreja, e por causa disso essas pessoas passam a render-lhe glórias, convertidas agora por meio da fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter isso em perspectiva. Que seja lá o que for, que Deus nos confiar tem um só propósito. Eu não sei se você já reparou, não sei como é que funciona aqui em Ipatinga, mas lá em BH é uma cena que me traz muita tristeza. De quando em quando, numa avenida, ou mesmo na BR, nós vemos um grande comboio, 20, 30 carros, andando na faixa da direita, com os pisca-alerta ligados, num ritmo bem reduzido, né? E lá à frente do comboio tem geralmente um carro fúnebre, levando o corpo de uma pessoa querida, depende do tamanho da fila, né? Para o cemitério. Mas uma coisa que eu nunca vi foi um caminhão de mudanças, cheio de mudança, no meio do comboio. Eu nunca vi um carro forte no meio do comboio. Eu nunca vi, alguns loucos fazem isso, mas não adianta nada. Eu nunca vi as riquezas desse mundo sendo enterradas junto com aquele que vai ocupar aquela cova. Aliás, na cova só tem espaço para o corpo, e olhe lá. Alguns têm um espaço ainda mais reduzido, né? Quando se cremam as pessoas, não tem uma urna especial para as riquezas que ela está levando, bem porque ela não está levando para lugar nenhum. O que é daqui, fica aqui. Esse ano, vocês estão meditando sobre a fidelidade ao Senhor da Seara, e hoje, especificamente, a gente está falando sobre a fidelidade na administração dos bens. E o vídeo foi muito apropriado. Aliás, eu precisava daquele vídeo para passar por aí, porque foi muito louco. É um tapa de luva, né? É exatamente o que a gente faz. Deus nos dá uma torta e a gente não esquece simplesmente de dar um pedacinho para Ele. A gente esquece que a torta é dele. Como é que Deus quer que você utilize a torta que Ele entregou às suas mãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor,
no Evangelho de Lucas. Eu queria que nós pensássemos hoje a respeito de uma passagem novamente, bastante conhecida. E se eu pedisse aos irmãos que contasse essa história, provavelmente saberiam de cor e salteado. Essa história está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, uma história que a gente ouve desde quando é pequeno. Logo na escola dominical, a gente fala sobre isso. Eu me lembro dessa história sendo contada usando imagens no flanelógrafo. Alguém lembra do flanelógrafo aí? A galera um pouquinho mais jovem como eu, assim, se lembra direitinho, né? As professoras colavam ali naquele quadro de feltro, né? E uma das histórias que mais me comovia era essa história, que está aí em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. A chamada parábola do bom samaritano. E o texto diz assim: Fui eu? Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas e, deitando nela azeite e vinho, pô-lo sobre a sua cavalgadura e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai tu e faze o mesmo. Vamos orar? Senhor, percebemos a Tua graça e a Tua presença nessa noite entre nós. E esperamos mesmo que o Senhor tenha se agradado do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é o centro da nossa vida, és a nossa própria vida. E aqui nos reunimos, ó Deus, porque Te somos servos, filhos e filhas, que, Senhor, desejam Te agradar também por meio das nossas ações. Não só por meio das nossas palavras, não só por meio da nossa música, mas, Senhor, principalmente, de fato e de verdade, por meio das nossas obras, por meio das quais os homens hão de glorificar o Teu nome, do Senhor que está nos céus. Por isso, nós pedimos que o Teu Espírito nos fale, gentil, doce e firmemente, como só Tu sabes fazer,
para que a gente possa sair daqui mais parecido contigo, transformados à tua imagem, sendo, Senhor, mais conscientes da nossa responsabilidade em relação ao Senhor, em relação àquilo que o Senhor nos confiou. Fala conosco, nós imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos trocar aqui rápido. Esse tema de vocês é muito apropriado. A mordomia dos bens. Entretanto, nós precisamos concordar aqui que, como Jesus disse, onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Particularmente, eu não acredito que a igreja hoje viva uma crise ou uma dificuldade na administração dos bens. Talvez esse seja apenas o fruto, mas a raiz do problema é uma questão de administração do próprio coração. Uma vez que nós resolvemos o problema do nosso coração em relação àquilo que temos, o problema em relação a dar, a contribuir, a ser zeloso, ser um bom mordomo das coisas que Deus nos confiou, desaparece. Nós temos um problema de coração, não necessariamente um problema de dinheiro. Jesus conta essa parábola para um bando de gente que conhece a lei, que inclusive se esforça para praticá-la, e não somente o mestre da lei que lhe perguntou. Eu tenho certeza que nessa audiência havia um monte de gente que se esforçava de coração sincero para cumprir os preceitos do judaísmo, pensando com isso estar agradando a Deus. E de fato, era gente que se esforçava em manter e cumprir a lei, mas muitas vezes se esquecendo no que se resume a lei e os profetas. Jesus disse que a lei e os profetas se resumiam em basicamente 2 mandamentos. Quais eram? Quais são? Alguém lembra aí? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí aparece esse mestre da lei e diz: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: você conhece a lei, cumpre lá e beleza. E o jovem rico, recebe a mesma resposta de Jesus e dá a mesma resposta. Não, mas isso aí eu já faço. Aí Jesus conta uma história. Ele conta sobre um homem que subia para Jerusalém e de repente ele descia de Jerusalém para Jericó e de repente, no caminho, ele foi assaltado. E aí o espancaram e o deixaram quase morto. E aí começa o desfile de personagens. 2 desses personagens, os 2 primeiros, são um levita, verso 32, e também o sacerdote, que está relatado no verso 31. Levitas e sacerdotes são gente extremamente respeitada na sociedade. São gente de boa conduta, de boa fama, de bom nome. É gente que não mata, não rouba, não bebe, não fuma. Não é verdade? É gente que tem lá a sua vida direita. Gente que é respeitado pelos seus vizinhos. Gente perto de quem as pessoas não contavam piadas imorais. São trabalhadores exemplares. São gente fiel no dízimo, nas ofertas. Gente que vai à igreja todo domingo. Parece com alguém isso aí, não? Parece com a gente, não parece? São os caras que estão tentando viver de maneira correta. São gente que está lá tentando se esforçar mesmo por ser exemplo, essa coisa toda. Mas por alguma razão, esses 2 caras cometeram uma coisa que não deveriam ter feito. Tão zelosos da sua tradição religiosa, eles acabaram vacilando e esquecendo da coisa mais importante, ao redor da qual gravitam a lei e os profetas. Teoricamente, eles estão fazendo a coisa certa aqui. Por quê? Aquele homem, ele pode estar morto. E como levita e como sacerdote, esses 2 caras, na cabeça deles, não podem encostar em coisa imunda. Não podem encostar naquilo que está morto. Vai que o cara está morto. Por isso,
e por outras razões que aqui não vem ao caso, eles acabam passando de largo, eles acabam se desviando. E é impressionante como isso se assemelha muitas vezes a nós hoje. Quando você olha o mundo ao seu redor, você vê não somente a carência na evangelização mundial, que a gente chama de missões, mas quando você olha para o seu vizinho, quando você olha para a sua cidade, para o seu bairro, quando você lê os noticiários, quando você ouve as notícias do mundo, você fala, poxa vida, mas, caramba, o mundo está feio demais. Poxa, aqui no Brasil, estima-se que existam cerca de 16 a 20 milhões de pessoas que passam fome. 16 a 20 milhões que passam fome num país, gente, que, desculpa, é um país rico pra caramba. E claro, a culpa é do governo. A culpa é sempre do outro. Nós aprendemos isso muito bem com o nosso primeiro pai, Adão, não é verdade? Adão faz bobagem, Deus pega ele de calça curta, ou sem calça, não, já tinha calça nessa hora, né? O Adão está lá, meio que desesperado, e Deus pergunta para ele, o que você fez? Aí ele fala assim, não, Senhor, eu vacilei, eu me dei mal, eu pequei, dá um jeito, arruma as coisas para mim, é isso que ele faz? Não, ele faz o quê? Ele culpa a Eva, aparentemente ele culpa a Eva, mas de fato ele não está culpando a Eva, não. Ele está culpando Deus. Ó que louco! O homem, além de se tornar perdido, vira um imbecil depois do pecado. Qual que ele está falando? A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse dado essa praga, antes era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, essa mulher aí que o Senhor me deu, ela me ofereceu o fruto e eu comi. Ou seja, se isso aqui está estragado, e para o resto da história esse negócio está estragado, até que o Senhor restaure todas as coisas, a culpa desse negócio, a culpa do que eu fiz, é dela e do Senhor. Então vocês resolvam aí, porque eu não tenho nada a ver com esse babado. E claro, a gente continua fazendo a mesma coisa. Seu filho de 2 anos faz isso. Sim ou não? A gente não assume culpa. A gente transfere. Para Deus e o mundo. A gente transfere. E quando a gente vê as mazelas ao nosso redor, quando a gente vê a nossa sociedade sendo engolida por valores absurdamente anticristãos, quando a gente vê as necessidades mais básicas dos seres humanos sendo negligenciadas nas nossas calçadas, nas nossas escolas, nos nossos bairros, a gente culpa o outro, a gente coloca a culpa no outro, a gente põe a culpa na Dilma, a gente põe a culpa no governador do estado, no prefeito da cidade, nos vereadores, que a culpa nunca é nossa. E é exatamente o que esses 2 caras estão fazendo. O sujeito levou uma coça, levou uma surra, está lá, pode ser que ele esteja morto, pode ser que não, por via das dúvidas, eu não vou me melar, afinal de contas, isso aqui é responsabilidade da polícia militar. Isso aqui é responsabilidade da polícia civil, se o cara já estiver morto. Quem foi que deixou o sujeito? Não sei, mas eu tenho minhas coisas para fazer, eu não vou me arriscar. Parece muito com a gente, parece demais com a gente, que muitas vezes estamos tão envolvidos na igreja, envolvidos na nossa causa religiosa muitas vezes, que esquecemos que a lei e os profetas gravitam em torno disso, de amar a Deus acima de todas as coisas e como resultado amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é um problema de bens, não é um problema de dinheiro, é um problema de coração. Nós olhamos ao redor e a pergunta que fazemos, e muitas vezes, né, a gente faz mesmo, é como é que Deus permite um negócio desse? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o sujeito que introduziu Billy Graham no ministério evangelístico, viu na capa de uma revista, uma mãe, uma mulher africana, com seu filhinho morto no colo, olhando para cima com lágrimas escorrendo, seu filho acabara de morrer de fome. E esse homem, esse grande evangelista, olhou para aquela foto e perguntou, onde é que Deus está quando essa mulher, onde é que Deus estava quando faltou a chuva
sobre a região onde essa mulher mora? Onde é que Deus estava quando as colheitas dela não prosperaram? Onde é que Deus estava quando faltou alimento para essa criança? Onde é que Deus estava quando essa criança foi adoecendo por falta de nutrição? Onde é que Deus estava quando esse menino morreu? Deus não deve existir. Um dos maiores evangelistas do século XX, o cara que introduziu Billy Graham ao ministério evangelístico, abriu mão de Deus e tornou-se não um ateu, mas um gnóstico. Um homem que estava na dúvida se Deus existia ou não, mas já não conseguia mais ter fé nele por causa das mazelas da humanidade, por causa do fato de que o mal existe. E não raramente, talvez em menor escala, a gente faz essa pergunta: Senhor, como é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer? Deus olha para a gente e fala assim: como é que você deixa isso acontecer? Senhor, o Senhor não vai fazer nada a respeito do mal que está no mundo? E Deus responde: já fiz, eu fiz você. Você não está aqui para outra coisa, senão assumir a sua vocação no corpo de Cristo e fazer de todas as áreas da sua vida uma extensão prática do corpo do Cristo, que está se envolvendo com o estabelecimento do reino dele aqui na terra. Eu não estou falando que você tem que ser missionário, eu estou falando que você tem que ser corpo de Cristo. Ser missionário é a consequência dessa compreensão. Mas quando a gente divide, fulano de tal tem chamado, o cara é obreiro, o cara é pastor, o cara é missionário, você se coloca no banco de reservas. Fera, não tem banco de reservas, Deus não tem reserva, só tem titulares. É um péssimo momento para falar nisso, né? Mas depois do que nos aconteceu lá em Belo Horizonte, pena. Nós confundimos o evangelho, nós criamos um evangelho paralelo, um evangelho que alguns chamam de evangelho da salvação. Uai, mas o que tem de errado com o evangelho da salvação? Uai, tudo. Jesus não pregava o evangelho da salvação, já começa daí. Jesus não pregava o evangelho da salvação? Não, eu nunca vi Jesus pregando o evangelho da salvação. Jesus, até onde eu vi, ele pregava o evangelho do reino. Ah, mas não tem diferença? Tem, claro que tem. O evangelho da salvação diz que você tem que levantar a sua mão e vir aqui na frente para receber Jesus como seu Salvador. Depois você passa por um discipulado uns 2, 3 meses e tá beleza. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, seus problemas vão acabar. Isso é mentira, isso é mentira. Ao contrário. Quando você vem para Jesus, os problemas pioram às vezes. Ah, mas como assim? Mas Jesus não está aí para resolver os meus problemas? Não. Jesus está aí para resolver o seu problema. Que é o problema de uma vida desgraçada e dominada pelo pecado, que te fez andar durante todos os anos que você andou sem Cristo, na estrada que te leva para o inferno. Jesus resolveu esse problema, a cruz resolveu esse problema, e ao resolver isso, deu solução para todos os outros problemas da sua vida, os significativos. O problema é que a gente está pregando o evangelho que diz: vem para aqui, vem para cá e você vai parar de sofrer. Não, Jesus, aliás, Paulo disse a Timóteo, escreveu a Timóteo: todo mundo que quiser viver uma vida piedosa em Cristo vai sofrer perseguição, vai padecer tribulação. O evangelho da salvação promete mundos e fundos para um sujeito que agora está dentro da igreja, ele acha que Deus é o servo dele. O evangelho da salvação diz: se você levantou a sua mão e você diz, se você aceitou Jesus, é assim que a gente fala, está tudo bem, senta aí, aguenta o sofrimento ou desfruta dos bens e das riquezas, que Jesus já está voltando e daqui a pouco esse negócio está resolvido. Não é esse o evangelho que Jesus pregava. A salvação é a porta de entrada para um reino que significa na prática o senhorio, o domínio de Deus sobre todas as áreas da vida do ser humano. Todas. Inclusive o seu dinheiro. É um problema teológico, é um problema de coração, antes de ser um problema financeiro. Muitas vezes nós
vemos as coisas indo de mal a pior no mundo e às vezes não temos dinheiro para fazer, não temos pessoas para fazer, não é porque nos falta dinheiro. Gente, pensa bem. Para e pensa comigo numa coisa. Imagine que você tem um filho, uns 10 anos de idade, e você fala assim, filho, vem cá. O menino vem, vai lá na padaria e compra 5 pães para mim, por favor. Tá bom, pai. Você volta a ler seu jornal. 1 minuto depois você olha, o menino está de pé do seu lado. Aí você fala, menino, não mandei você ir na padaria? Mandou, pai. O que você está esperando? Uai, dinheiro. Ô menino, você não viu o que eu falei? Não vi, pai. Por que você não foi ainda? Mas pai, como é que eu vou pagar o pão? Não discuta comigo. Me obedeça. Mas pai, menino, não responde. Vai, faz o que eu te mandei. Mas pai, não vai, cala a boca. Parece razoável um pai desse? Como é que um pai vai exigir de um menino que cumpra a sua ordem sem dar-lhe as condições necessárias para isso? Não parece coerente, mas às vezes a gente acha que Deus é assim. A gente fala assim, não tem dinheiro para fazer missões. Você está maluco? Deus nos daria uma responsabilidade para a qual Ele já não tivesse provisto todos os meios para cumpri-la? Você acha que Deus é incoerente? Se você não faz um negócio desse, por que você acha que Deus faria? Mas não tem dinheiro para missões, não tem dinheiro porque a gente está comendo metade da torta. Não é um problema de dinheiro. Dinheiro a gente tem. Gente, a gente tem dinheiro pra caramba. E vai desculpar. Nesses últimos 30 anos, a gente tem tido mais dinheiro. Hoje, a igreja nesse país é mais rica do que jamais foi. Curiosamente, o número de missionários enviados não está crescendo proporcionalmente, não. Ao contrário. Não é um problema de dinheiro. Trata-se de um problema de coração. E coração, ao que parece, é o que esse samaritano tinha. O samaritano está descendo, ele vê o óbvio, ele vê a necessidade gritante daquele homem e vai lá e faz o que tem de fazer. Ele pega o cara, cura as feridas, emenda as feridas dele, põe sobre a sua montaria e desce, vai até uma estalagem, deixa o sujeito lá e aí ele investe. Cuida dele aí. E estou deixando aqui uma grana. Se por acaso precisar de mais, na volta eu te pago tudo. Sabe por que a gente não faz? Sabe por que a gente não se envolve? É porque custa. Custa, deixa eu dizer, não custa pouco não. A missão de Deus não custa caro. A missão de Deus custa tudo. A missão que Deus confiou a você vai te custar tudo. E eu não estou falando do seu dinheiro. Eu estou falando do seu todo. Eu estou falando do seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Porque é aí onde está o seu coração, onde vai estar o seu tesouro. A missão de Deus vai custar tudo. Mas eu não sei se eu estou pronto para isso. Ninguém está. Ninguém está pronto. Mas o bacana é que a gente tem um exemplo a seguir. Deus não deu parte daquilo que Ele tinha. Deus não dividiu conosco parte dos seus bens. Deus não nos deu o dízimo, gente. Deus deu o seu Filho, todo Ele. Deus fez seu Filho sangrar sobre a cruz, para que hoje você pudesse estar cantando, Tu és meu abrigo, torre forte, és o meu libertador. Deus não deu 10% para você, Deus deu o seu Filho, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o único que veio da mesma essência de Deus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E você está medindo quanto você vai dar para Deus? Você está brincando? E você se acha bom porque você não falha com seus dízimos? Está zoando, não é possível. A missão de Deus não vai custar caro, irmão, vai custar tudo. E a menos que você tenha coração, um coração tomado pelos valores do reino de Deus, um coração que seja entregue, um coração que não meça tempo,
um coração que não meça esforços, um coração que não meça recursos, um coração que não faça continhas. A menos que você não tenha, aliás, a menos que você tenha um coração que está alinhado com a vontade de Deus e que percebe que daqui nada se leva, eu nunca vi carros fortes seguindo cortejos fúnebres. A menos que você perceba que existe uma dimensão espiritual em tudo que você faz, que existe um reino que há de vir em sua forma definitiva, e que herdarão aqueles que forem mansos, que se submeterem à vontade do Cristo. A menos que você tenha esse tipo de coração, você vai viver, vai passar a existência toda pisando em ovos. Uma existência que está preocupada com o si, uma existência que não confia na provisão graciosa e infalível de Deus. E eu tenho certeza, não é isso que você quer para a sua vida. Deus tem aventuras loucas para que você viva, coisas significativas. Deus quer que você deixe um legado. Deus quer que, ao fim da sua vida, as pessoas possam te reconhecer como um homem ou como uma mulher que fez valer a pena cada um dos seus dias aqui na terra. Você foi chamado para a grandeza, a verdadeira grandeza, uma grandeza que não pode ser ostentada pelo carro que você dirige, pela casa na qual você mora, nada disso é necessariamente mal, nada disso. Ter dinheiro ou não ter, não é necessariamente mal. A questão é que quando essas coisas, ou qualquer outra coisa nesta vida, quando qualquer coisa toma o lugar, o senhorio de Cristo, quando essas coisas ocupam o lugar de Senhor que Cristo tem nas nossas vidas, as bênçãos que Deus nos dá podem acabar se tornando em maldição. E você não quer isso para a sua vida, eu tenho certeza. Não interessa qual é a sua idade, não interessa quais são os planos que você tem para a sua vida, não interessa quantos anos Deus ainda te dá. Hoje é tempo de você fazer um compromisso, ou rever o seu compromisso com Deus. Servir vai sempre implicar em desconforto, em investimento, em doação, mas você e eu não estamos aqui para outra coisa, estamos? O que você espera? Você espera terminar uma vida de maneira estável, tranquila? Você está vivendo em função de uma aposentadoria que pode nunca chegar? Ah, não, depois que eu me aposentar eu vou servir a Deus. Filho, pode nunca chegar. Você está vivendo em função da bendita da estabilidade, né? Virou um Deus. Ah, eu estou buscando a minha estabilidade, a minha independência financeira. Em função disso você está vivendo, você vai perder, cara. Você vai perder. Aquele que perde a sua vida por amor do Cristo e do Evangelho, e perder não quer dizer simplesmente ser martirizado. Aquele que se nega cada dia, aquele que toma a sua cruz, aquele que segue o Cristo por caminhos pelos quais nós normalmente não gostaríamos de passar, esse cara vai ganhá-la, mas aquele que tentar ganhar ou salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem um significado prático, não é possível, Jesus não estava brincando, ao contrário. Por isso nós não podemos levar isso na brincadeira. Eu sugiro que você busque em Deus maneiras práticas de perder a sua vida. Não simplesmente de morrer por Cristo, mas mais difícil, de viver por Ele. Morrer por Cristo é muito fácil. É um tiro, é uma faca, acabou. Dura alguns minutos talvez, mas viver por Ele dura uma vida inteira. E viver por Ele é difícil demais, porque o Evangelho do Reino diz que Deus é Senhor. O Evangelho do Reino faz com que samaritanos parem à beira do caminho, socorram verdadeiros estranhos, invistam do seu próprio bolso para a restauração do ser humano e no final não ganhem nada com isso. Pelo menos não nesse mundo. Mas Deus revelou em sua palavra, em Provérbios, que
aquele que dá ao pobre, aquele que assiste ao pobre, empresta a Deus. Parece ditado popular, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus, mas é o que a palavra diz. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem gerido as suas finanças, os seus bens? Para que serve a sua casa? Para que serve o seu carro? Para que serve o seu salário? No que tem sido investido essas coisas? Você vive em função de um reino passageiro e visível, no qual tudo é palpável e mensurável em números? Ou você está andando como peregrino sobre esta terra, em busca de uma pátria que ainda está por vir, uma pátria que não passará? Isso não é coisa para missionários, não é coisa para pastores, isso é coisa para todo mundo. Viver em função da missão de Deus e consagrar-lhe todos os seus bens, fazendo a seguinte pergunta: Senhor, o Senhor me confiou isso aqui, quanto é que eu tenho que separar para mim? Não é bizarro? Nós geralmente damos o que sobra. Deixa eu fazer um desafio prático a você. Eu sei que vocês já fazem isso, eu espero que vocês já façam isso por causa dessa pegada bacana que a igreja tem. Mas eu queria te desafiar a comprometer uma parte maior do seu orçamento com a transformação de vidas por meio do reino de Deus. Não estou dizendo que você tem que dar mais na igreja. Se quiser, se assim for orientado, faça-o. Mas eu estou te desafiando a consagrar uma parte ainda maior daquilo que Deus tem confiado a você, para que as pessoas possam ser transformadas de alguma maneira. Seja investir naquela família que ao seu lado tenta viver honestamente, mas passa necessidades terríveis. Seja investir numa instituição de caridade, de preferência, por favor, cristã. Seja investir nos projetos missionários da igreja. Temos que lembrar que a evangelização, a transformação por meio do evangelho, não conhece fronteiras. Seja alimentando os pobres. Seja lá como for que Deus te orienta a fazê-lo, eu quero te desafiar a consagrar, a fazer um esforço. Gente, dar é melhor do que receber, é muito bacana, mas às vezes doar é meio doloroso, não? Assim, ai, caramba. Não estou dizendo para você doar quando você está bem. Ah, o dia está tão bonito, eu vou dar parte dos meus bens ou das minhas posses para abençoar. Não. Fazer parte do seu orçamento. Não é quando você está sentindo no coração, já viu? Muito crente é guiado assim, eu estou sentindo no coração, eu vou dar. E quando você não está sentindo? Eu queria que você fizesse um voto, ou estou sugerindo a você, que fizesse um compromisso com o Senhor nessa noite. Se você entende que você pode dar mais, dar é muito melhor que receber, muito mais bacana do que receber. Se você entende que, ainda que você tenha pouco, você pode dar mais, dar, conforme o Senhor te orientar, eu queria que você dissesse isso para Deus. E fizesse isso parte do seu orçamento, lançasse lá nas suas saídas. Eu vou investir mais em tal coisa, eu vou investir mais em missionários, eu vou investir mais nos projetos missionários de restauração integral da igreja, eu vou investir mais, eu vou doar mais, para que o reino venha sobre outros que ainda não tiveram o privilégio de conhecer de maneira prática o Evangelho de Cristo. Quero convidar você a orar comigo, para nós terminarmos a nossa meditação, e somente se você racionalmente quer fazer isso, queria que você assumisse com o Senhor um compromisso, não um compromisso financeiro, mas um compromisso de coração. Senhor, eu quero mesmo que o Senhor conte mais comigo, que o Senhor possa contar com mais daquilo que o Senhor me entregou. É amando de fato e de verdade que o Evangelho pode ser pregado, de fato, testemunhado, àqueles que ainda não conhecem Jesus. Vamos orar? Senhor, nós cantamos que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa torre forte, é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso abrigo. Mas, Senhor, neste mundo hoje, quantos ainda carecem de abrigo, de refúgio, de torre forte? Nós sabemos que o Senhor é o pão da vida,
e do Senhor nós nos alimentamos, mas quantos carecem de pão? Não somente o pão da vida, que preenche o espírito, mas o pão, que é necessário saciar a fome do ser humano. Nós, Senhor, queremos ser mais ativos, nós queremos ser mais próximos de Ti, e imitar o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor fez algo gritante, magnífico, foi dar. O Senhor deu o Teu Filho, e todos os dias o Senhor nos coroa de bênçãos, de provisão, de pequenos milagres, pelos quais nós muitas vezes nem somos gratos. Perdoa-nos. E, Senhor, por favor, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, principalmente investindo mais do nosso tempo, investindo mais dos nossos bens, na transformação do mundo que o Senhor está promovendo por meio do Teu Evangelho, o anúncio da Tua palavra, Senhor, que não somente deve ser pregada como uma mensagem, mas deve ser encarnada como um testemunho. Nós queremos fazer parte disso, parte ainda maior. Fala conosco, Senhor, nos incomoda, desperta-nos, Senhor, para não simplesmente dar mais, mas nos envolvermos mais com a provisão das necessidades que superabundam na nossa sociedade. Nos ajuda, Senhor. Nós contamos contigo, agradecemos pela Tua palavra e pedimos, faz-nos mais parecidos contigo no cuidado com aqueles que tanto carecem do amor do Senhor em todo o mundo. Muito obrigado por essa igreja. Continua abençoando e prosperando o fruto do trabalho dos Teus filhos, para que a sementeira deles, ó Deus, abençoe a muitos outros que ainda carecem dessas sementes. Bendito sejas Tu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só um instantinho, nós vamos orar para encerrar. O Senhor tem te dado a oportunidade de fazer parte do seu reino. Que você aproveite bastante essa oportunidade. Lá na comunidade terapêutica, nós atendemos hoje quase 48 pessoas. E tem algumas igrejas que vêm, ajuda a pessoa, assume, contribui. É muito bonito ver isso. Mas tem algumas igrejas que pega a pessoa na rua e fala assim, pastor, e nos procura, né? Eu gostaria tanto de ajudar, o que a Shalom pode fazer por ele? Fala assim, olha, nós podemos ajudá-lo também, mas o que a igreja faz? E às vezes tem igrejas que se eu falo com eles, irmão, eu vou dividir com você, já que você quer ajudá-lo, olha, nem precisa pagar toda a despesa dele, não. Eu vou dividir com você a despesa dele, paga só metade, eu pagar, e Shalom paga outra metade. Tem alguns que ainda reclamam, falam assim, mas aquela Shalom rica daquele jeito, ela não precisa de dinheiro, não. É, meu irmão, os meninos comem bem, comem bem, e tem tantas coisas que precisam sim. Então, muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de ser úteis, como igreja, como pessoas. E nós não podemos transferir essa oportunidade para outros. Deus te deu a oportunidade de ser útil, seja útil no reino. É isso que a mensagem tem falado ao seu coração nessa noite. Gente, tem muitas pessoas que não precisam nem do seu dinheiro, precisam só do seu abraço, da sua palavra de fé, da sua oração. Sai na rua para você ver. Você vai perceber que o que mais as pessoas precisam nem é tanto do seu dinheiro, é do seu carinho, é da mensagem do Evangelho que chega até eles. E às vezes nós ficamos tão envolvidos com a torta, queremos toda ela para nós e nada para Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Amém?
Quero agradecer aos irmãos da Igreja Presbiteriana, aos surdos que estão conosco. É uma alegria recebê-los. Mande um abraço lá para o seu pastor, né? Por ter aí abençoado a vida de vocês, permitido vir aqui. Fala que ele é um homem de fé e suas ovelhas foram bem cuidadas. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Faça parte da obra de Deus, meu irmão. Você ouviu isso hoje. As inscrições do curso de noivos e também casados para sempre estão abertas. Procure a liderança ou a secretaria da igreja e faça a sua inscrição. Vai se casar, ano que vem ainda, prepare esse ano, não deixe para a última hora, depois pode não dar tempo. E os casados também, casados para sempre, faça. Se você ainda não fez, eu recomendo que você faça o curso Casados para Sempre. Se não deve fazer nessa etapa, faça na outra, mas busque uma oportunidade, quanto antes, melhor. Amém? Vamos agradecer, agradecemos também ao Maisel pela presença, daqui a pouco ele vai falar no próximo culto, mas eu preciso encerrar com uma oração. Feche seus olhos, graças te damos, Deus, por essa palavra, ó Deus, faz de nossas vidas, ó Deus, como bons samaritanos, bons servos do Senhor, que amam mais o teu reino do que a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a investir na tua obra, a amarmos de coração, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Muito obrigado por essa palavra, que essa palavra seja reflexiva, que essa palavra vá de encontro ao coração de cada um membro e cada visitante que aqui está nessa noite, e que o Senhor os abençoe, faça-nos mais e mais úteis ao teu reino. É a nossa oração. Abençoe essa família, abençoe este lar. Ó Deus, essa semana da tua igreja, que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando na direção do Senhor, e que o teu nome seja louvado em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Igreja, que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre vós hoje e todo sempre. Amém. Ali à porta, com os diáconos, o boletim informativo de 19 anos, o material ali do missionário Maisel está ali à porta também, se você quiser adquirir, tá? Vou pedir aos irmãos para não ficarem do lado de fora, para não tumultuar. Tem irmãos precisando de chegar, né? Vão chegar para o segundo culto, então nos abençoe, queridos. Este é aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem vem depois de mim. Ele passou na minha